Bom, bom dia a todas e todos para essa nossa segunda aula do curso Religando o Pensamento à Vida, com formato, não só a formatação nossa aqui, mas também com um conteúdo diferente daquele que tinha sido planejado para o primeiro semestre, porque, como eu disse logo no começo da semana passada, da aula da semana passada, a morte entrou. Está aqui. A morte entrou. E, portanto, simplesmente não é possível continuar um curso, porque esse já seria o quinto semestre, né? Cujo objetivo, cuja ambição é religar o pensamento à vida e, portanto, fazer a crítica positiva, porque foi coisa grande e deu grandes resultados, mas fazer a crítica dos grandes sistemas fechados, né? Que são como buracos negros. Eles têm que funcionar de tal maneira que nada escapa dali. Nada também entra. Vida, o mundo, não entra. Com isso, eles explicam tudo. Num nível de abstração, de universalidade, que é próprio da filosofia e que não tem nada de mal. Mas nós chegamos a um determinado momento na história da filosofia em que já era necessário fazer a revisão disso. Noto que esses cursos aqui, Religar o Pensamento à Vida, começaram lá em 2018, sem que tivesse pandemia. Mas agora tem a pandemia. Agora a morte ficou mais próxima, muito mais próxima. Ela era longínqua no tempo, porque nós estamos envelhecendo. Como eu disse na aula passada, não se envelhecia. Morria-se um dia, mas não, a ideia do envelhecimento quase indeterminadamente longo, portanto, de um adiamento da morte, que a ciência estava nos propiciando, é uma experiência de estar na vida e de lidar com a morte nova. Adiamento da morte no tempo. Agora a morte está presente no espaço. O tempo é curto, é dia a dia. Um tempo muito curto. E a morte está presente aqui. Então, é claro, ligar o pensamento à vida tem que girar em torno disso. Isso fez as mudanças no curso que eu apresentei na semana passada, bem panoramicamente. Nós vamos agora, passo a passo, a pandemia propriamente e as suas consequências todas. Acho que vai entrar a pandemia lá pela sexta aula, né? Antes disso, nós temos algumas preparações para fazer para entender qual é a relação da filosofia com isso. Não só o que a filosofia tem a dizer. Claro, a filosofia sempre tem a dizer, né? Ela é arrogante nesse sentido. Levanta a questão, a gente chuta, né? Mas por que a pandemia é hoje uma questão para a filosofia, de tal maneira que a filosofia tem que se transformar para dar conta dessa questão? É a vida que está mandando. A vida e a morte estão mandando no pensamento hoje. É como se a história da filosofia tivesse sido afetada de fora de uma tal maneira que precise haver uma interrupção nessa história. Mesmo aquela que eu vinha contando, a história dos pensadores, nas diversas épocas, acompanhando a história dos grandes sistemas, nas mesmas épocas, a história daqueles pensadores, daquelas pequenas escolas, que não pensaram em função das abstrações universais, pensaram em função da vida, da felicidade, da confissão da vida, de ensaiar a vida no pensamento, da destruição dos sistemas, falando aqui de Nietzsche, claro. Eu vinha contando essa história. Mesmo essa, que não é a história dos sistemas, a grande história que as histórias da filosofia contam, mesmo essa precisou ser interrompida. É como se não, é algo de fora, totalmente inesperado, da ordem do acaso,
com o qual agora nós temos que lidar, algo de fora viesse a interromper a história da filosofia, mesmo aquela cuja intenção era religar o pensamento à vida. Dito talvez de uma forma abrupta, mas possivelmente verdadeira. A vida exigiu da filosofia uma ligação imediata. Religar o pensamento à vida não é um projeto que começou em 2018, no nosso caso aqui, né? Há pessoas que estão presentes desde aquele momento e até antes. Religar o pensamento à vida não é um projeto que daqui a mais uns 2 anos possa ter chegado a uma conclusão, e uma nova filosofia mais permeada pela ética e a política possa finalmente emergir. Não, é agora. Nós temos que pensar sob pressão. Mas é filosofia. A sociologia, a antropologia social, cultural, a economia, onde está havendo transformações importantes. A relação entre economia e vida está se colocando hoje nos mais diversos planos, desde o auxílio emergencial a furar o teto, a renda mínima permanente, etc., o papel do Estado, mesmo aqueles que tinham uma tendência mais liberal social, né? Estão algumas pessoas praticamente abandonando a economia como nós a conhecemos. Então, economia, sociologia, antropologia podem dar uma resposta rápida, porque são ciências sociais. A filosofia, rainha das ciências humanas, precisa de alguns ajustes, precisa de um tempo de respiração para poder dar conta dessa invasão abrupta do real mesmo, aquele em que se vive e em que se morre, não do real abstrato, R maiúsculo, ser, S maiúsculo, objeto da filosofia desde o século VI a.C. Não. Reagir a quente a uma provocação imediata que põe a filosofia numa dimensão que é essa, de vida e morte. E isso não sendo uma metáfora. Então, eu disse, a gente precisa de algum ajustamento, precisa entender os instrumentos de que vai dispor, mas também o que pode ter acontecido na história da filosofia que nos põe a hoje num embaraço tão grande para lidar de chofre com essa invasão, com esse externo que não é mais externo. De repente, não há mais externo. Aquilo de que eu falei muito rapidamente na aula passada, que o mundo humano, o mundo da cultura, da técnica, da ciência, da verdade, o mundo humano e a Terra, a natureza, o planeta, estão se aproximando de uma tal maneira que, muito em breve, não haverá mais à nossa disposição o instrumento a que nós recorremos repetidamente ao longo de 26 séculos, que foi o de afastar a natureza como um externo, como um lá fora. Lá fora e aqui dentro estão começando a deixar de existir. Estão no concreto da vida, já não existem mais. Nós vamos ver ao longo do curso essa mudança do estar dentro e do estar fora. O estar fora sempre foi o lugar da festa, né? Porque o lá fora é a natureza, é o dionisíaco, é o explosivo, e o dentro, a casa, o lugar da intimidade, da retração, de uma subjetividade voltada para si mesma, autoconsciente, etc. Isso estourou, inverteu-se. Mas vamos ver isso mais adiante. Mas nós dispusemos, durante 26 séculos, de maneiras sempre diferentes ao longo do tempo, de manter a natureza fora. Deixamos de dispor.
essa transição precisa ser feita para a filosofia continuar o seu trabalho de reflexão sobre o que é, né? Afinal de contas, a pergunta da filosofia, o que é isto, é a pergunta mais elementar e mais radical, é a pergunta das crianças. Antes de entrarem num domínio reflexivo, etc., o que é a pergunta das crianças? O que é isso? É uma pergunta assustada diante do mundo, mas o que é isso? Essa é a pergunta da filosofia. E hoje, extremamente assustada. Então, o que eu queria fazer nessa aula, talvez nas próximas duas, né, é recuperar os mecanismos segundo os quais nós fomos progressivamente alienando a natureza, pondo a natureza fora do pensamento do humano, da subjetividade, fora. Até que, finalmente, na segunda metade do século XX, nós tecnificamos a natureza de tal maneira que natureza e técnica começaram a não se distinguir mais. E essa proximidade não desejada, que foi obtida não desejadamente, no momento em que o mais abstrato, mais invasivo, mais violento mecanismo, dispositivo da cultura ocidental, que foi a tecnologia, quer dizer, a conversão de tudo à técnica, ao fazer, ao transformar, ao capturar a natureza, a trouxe tão para perto que agora ela pode rebater em cima. A tendência, a tentação imediata é a gente dizer, bom, agora a natureza está se vingando. Vamos evitar essa ideia simples e antropomorfizante, né? Mas, sim, aqui, entre nós, podemos dizer isso. Olha, agora, como diz a música, é a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. Nós batemos na natureza, agora ela está batendo em nós. Então, tentar entender os diversos mecanismos segundo os quais nós fomos expulsando a natureza até um nível tão intolerável que agora estamos colados a ela e ela está percorrendo a mesma rota da globalização que nós percorremos quando tornamos o mundo tecnologicamente e na ordem do consumo um só, o mundo globalizado. A natureza está percorrendo o mesmo trajeto, vamos dizer, o trajeto de volta. O vírus está percorrendo o trajeto da globalização. A natureza está presente na globalização, que não foi ela que fez, fomos nós, tecnologicamente, politicamente, economicamente. Então, entre lá a nossa origem grega muito remota e esse momento em que a pandemia é uma realidade concreta e presente, ali. Eu queria, numas duas, quem sabe, 3 aulas, entender o que se passou que nos trouxe a esse momento tão desarmados. Porque, no fundo, essa é a questão. O imprevisível do vírus, que, aliás, foi previsto. Os cientistas sabiam, avisaram, os poderes não fizeram nada. Mas imprevisível para nós, os humanos comuns. Essa imprevisibilidade se deve ao fato de que nós passamos há muito tempo a só contar com a natureza em termos de número e cálculo, não em termos de algo vivo que pode ser amado ou destruído e que pode nos ser benéfico ou mortífero. Nós estamos ainda, os cientistas estão trabalhando muito e muito rapidamente, mas nós estamos ainda despreparados para isso. E como é possível, se nós vivemos sempre com a natureza, se sempre houve um real aí fora, natural, como é possível que
depois de 30 séculos, se a gente for até o século X de Homero, que depois de 30 séculos nós estejamos tão despreparados para lidar com o nosso outro. O outro fora. Que nós botamos fora, jogamos fora, por isso que é o outro fora. Ele podia estar por aqui. E nós dentro. É o que nós temos que fazer hoje. Mas não fizemos durante 26 séculos. Se pensarmos no começo formal do pensamento que depois chamou filosofia, o pensamento reflexivo, no século VI a.C., ou se recuarmos mais até Homero mesmo, 30 séculos. Nos despreparamos 30 séculos. É muito tempo. Então era disso que eu queria tratar. Entender os diversos mecanismos que foram sendo utilizados para isso. E olhem que no começo não foi assim. Uma das maiores, a meu ver, porque faço história dos paradigmas, né, filosóficos, e empresto à filosofia o papel de liderança, de locutora das transformações sociais e culturais, porque justamente ela é que faz a pergunta mais radical. O quê? O que é? A pergunta do ser. Depois, a filosofia, a arte, a religião, a política, as técnicas fazem outras perguntas. Para quê? Como? Por quê? Todas elas derivam da pergunta mais essencial, a pergunta dos fundamentos, a pergunta da essência, a pergunta do ser. O quê? O que é? Então, a filosofia, com esse papel de ponta, tem o privilégio, ou teve, o privilégio de contar a história da nossa cultura de uma maneira suficientemente visível para que, olhando para a história da filosofia, nós pudéssemos também estar olhando para a história da nossa cultura. Com esse enquadramento, eu vejo lá no começo homérico da nossa história um amor às multiplicidades vivas do mundo, da vida, da natureza. Já que estamos tratando agora da natureza. Uma amorosidade, um desejo de, sem se perder na natureza, como apenas um ente natural entre todos os outros, entre as pedras e os rios, sem se perder, sem se misturar como uma gota no oceano, que quando cai no oceano já não é gota. Conviver, aprender a conviver com a natureza de modo tal que não lhe sejamos indiferentes. Viver nela sem morrer dela. Essa aposta quase psicológica, né, da cultura ocidental, desde origens às quais nós não temos mais um acesso pensante. O tempo mítico, 10, 9, 8, 7, o tempo de Homero, Hesíodo. Né? Desde aquele momento, fez uma diferença macrocultural importantíssima. Porque se nós olharmos, já agora bem mais recentemente, século V, né, antes de Cristo, o que Buda disse e que possivelmente expressou naquele modo e continuou expressando, mas talvez já expressasse o modo oriental de estar no mundo, que é o do desapego, o de não se envolver com as multiplicidades, porque nelas se adoece, envelhece e morre. A história que se conta é que Buda não era, o nome dele não era Buda, né? Era Siddhartha Gautama, ele era o príncipe do Nepal, seria rei, e decidiu que não queria ser rei. Ele queria sair ao mundo em busca de sabedoria. Saiu e no seu caminho encontrou primeiro um homem doente, depois um velho e finalmente um morto, um cadáver. E aí se colocou debaixo
debaixo de uma daquelas grandes árvores, né? E ficou meditando um longuíssimo tempo sobre aquilo e finalmente saiu com a seguinte convicção: essas pessoas, o doente, o velho, o morto, passaram a vida apegadas às aparências do mundo. A Maya, a deusa das aparências. E por isso sofreram. A grande sabedoria está, portanto, em desapegar-se. #desapega. É a origem discursiva, porque isso então foi dito, né? O mundo é um sonho e a vida um sonho dentro de um sonho. Tem uma variante: a vida é um sonho e o eu, a consciência, um sonho dentro de um sonho. É preciso acordar do sonho, mas não se acorda para aderir ao mundo, para apegar-se. Acorda-se para o absoluto desapego, que é o vazio. A sabedoria está no vazio. Essa é uma ideia pesada demais para nós ocidentais, tão falantes, né? E tão grudados à vida e ao mundo, apesar de tudo que se vai dizer em seguida, de como nós os afastamos. Então, o início da cultura ocidental, lá pelo século X a.C., tendo talvez como certidão de nascimento a Ilíada. A Ilíada é a narrativa da guerra entre os aqueus, seriam os futuros gregos, a Grécia não existia na época, a Hélade, né? Os aqueus das ilhas e do continente contra Troia, a cidade asiática. Troia é na Ásia, na Turquia. Então, a vitória dos gregos sobre os troianos pode ser simbolizada, metaforizada como uma ruptura do que viria a ser o Ocidente com aquilo que depois o Ocidente chamaria Oriente. E o que é que poderia ter caracterizado essa fundação antecipada, né, que depois será construída pensantemente, poeticamente, do Ocidente? O desejo de viver nas multiplicidades, mas não morrer delas. Então, uma combinação de amor, de gosto da alteridade e de temor, de medo da morte, de medo da indiferenciação. Nós vamos ver que essa balança que começou com uma primazia do amor, o desejo de viver nas multiplicidades, contrabalançado pelo temor, mas não morrer nelas, foi se alterando, os pesos foram se alterando e nós chegamos finalmente a um momento, depois vários momentos em seguida, em que o temor das multiplicidades foi maior do que o amor e nós expulsamos a natureza do nosso ambiente de vida e a pusemos lá fora, como eu disse na aula passada, quando Francis Bacon, século XVI, disse que a natureza é como uma mulher que guarda um segredo, que nós, e nós significa machamente, temos o direito de arrancar dela, com violência se necessário, mesmo que seja necessário estupro. Nesse momento nós estávamos tomando uma distância tamanha da natureza. Ela se tornou tão temível, porque secreta, ela guarda um segredo ao qual nós temos direito. O segredo devia ser nosso. E o segredo nosso é a verdade. A natureza esconde a verdade. Esse é um caminho longo em que a balança de amor e temor pendeu francamente para o temor. Isso foi progressivo. Pode-se contar a história desse temor da natureza. E é isso que eu vou tentar, nessas próximas aulas, contar um pouco, para nós entendermos por que chegamos
tão desarmados diante daquilo que hoje temos que enfrentar para não morrer. Há vários modos, houve, né? Isso ainda é uma pequena história, vício antigo. Enfim, contar histórias é a minha cachaçinha. Houve vários modos de perder a natureza, de excluí-la. Como ela volta agora, ela volta com violência, porque nós a pusemos para fora com violência. Uma primeira, depois desse início tão promissor, né? Amar as multiplicidades. As multiplicidades são a natureza, são o haver demais de tudo. Mesmo nós, os humanos, há tantos humanos, há tantas mulheres e homens no mundo, e isso é a natureza, a proliferação, a reprodução, o aumento de haver. Tudo há demais. Os pensadores, os poetas, vamos por assim, os poetas míticos, os habitantes da cultura grega dos séculos 10, 9, 8, 7, encontraram uma maneira de lidar com isso, que foi, a palavra é bem pós-moderna, eles gostariam, foi fazer hibridações, agenciamentos. Por exemplo, existem deuses, muitos, e existem humanos, mulheres e homens, num número ainda muito maior. Mas existem semideuses e semideusas. Uma hibridação, portanto, de deuses e deusas com mulheres e homens que fazem uma terceira coisa, onde o excesso, a demasia e a diferença foi ali uma questão central e assustadora, fica relativamente, mas bem fortemente, apesar de relativamente resolvida. Porque um semideus, filho de um deus com uma deusa, ou de uma deusa com um homem, não, de um deus com uma humana, com uma mulher, ou de uma deusa com um homem, um semideus é um deus. E não é, porque é um homem. É um deus e é um homem. Quer dizer, é e não é ao mesmo tempo. Isso depois se tornou inteiramente impossível. Um centauro. Um centauro é um cavalo que é um homem. Mas, se diria depois, século VI e diante, cavalo é cavalo e homem é homem. Não se pode misturar. Para um mítico, isso não tem a menor importância. Como assim não pode misturar? Existe o centauro. O centauro é homem e não é homem, porque é cavalo. E é cavalo. E não é cavalo, porque é homem. E não há nessa mistura de ser e não ser nada que seja um problema, ponto. O que eles fizeram foi narrar as aventuras e desventuras dos deuses, dos semideuses, dos humanos, dos centauros, das ninfas, que eram mulheres e água. Narrativas, as narrativas míticas. Quando vieram os primeiros pensadores gregos que introduziram na Grécia o pensamento reflexivo, às vezes se diz, os filósofos do século VI introduziram a razão na cultura grega, né? Como se o tempo mítico fosse irracional ou irrazoável. Não era. Havia uma racionalidade mítica. Apenas ela não era tolhida pelo problema que depois os pré-socráticos, né, os filósofos do século VI, V, colocaram, que foi que ou bem é ou bem não é. Ser e não ser não podem andar juntos. Não há centauros e Heráclito,
que é o meu favorito entre os pré-socráticos, declarou, num dos seus fragmentos, né, Homero devia ser varrido das feiras a bastonadas. Pau em Homero. Porque Homero mente. Quando mistura, por exemplo, deuses e mulheres, ou quando nos conta que na batalha, antes da batalha, os deuses se reuniram para ver de que lado ficavam. E a deusa da sabedoria, que é também a da guerra, Atena, a Minerva, do nosso logo da UFRJ, né, tomou o braço de Aquiles, tomou o braço. O braço de Aquiles se transformou, naquele momento da batalha, na deusa Atena, e os gregos venceram. Mentira. Homero mente. Então, nesse momento, século VI, foi fechada a porteira para o pensamento mítico, nós não temos mais acesso a ele. O que sobreviveu foram as narrativas, os 12 trabalhos de Hércules, os trabalhos e os dias de Hesíodo. Né? Tem narrativas, tem poesia, mas o acesso pensante à cultura grega de 4 séculos, 10, 9, 8, 7, de 4 séculos, está barrada para nós. E o século VI, herdeiro daquela generosa amorosidade em relação à natureza, ao diferente de nós humanos, que nós amamos e tememos. Os pensadores do século VI, esses que depois, porque 2 séculos depois, Aristóteles decidiu que eles não eram filósofos de verdade, e os baniu da filosofia, de modo que nós ficamos até o século XIX sem conhecer as obras desses pré-socráticos. Aliás, continuamos não conhecendo, porque no século XIX, 2 filólogos alemães saíram catando em Platão, Aristóteles, Sexto Empírico, Diógenes Laércio, Alexandre de Afrodísia, alguns que a gente só conhece mesmo por causa disso, por causa dessa busca, fragmentos dos pré-socráticos. Mas fragmentos não significa. E então disse Tales, 2 pontos, abre aspas, Tales, fecha aspas, nota de pé de página, de Mileto, vírgula, Tales, sobre a natureza. Supuseram eles que aquilo que estava escrito ali, quando Aristóteles disse, por exemplo, que Tales, o primeiro deles, disse ser a água o elemento comum de todas as coisas. Então, qual é o fragmento que a gente tem de Tales? É a água. É a água. Esse é o fragmento de Tales. Não sabemos se ele escreveu isso. Em que ordem estava no livro que nós ouvimos dizer que ele escreveu, e que se chamava Em Torno da Natureza, sobre a natureza. Bom, então, até hoje nós não temos, na verdade, os livros dos pré-socráticos. Temos, reunidos por esses 2 filólogos, Dietz e Krantz, um livro precioso, Os Fragmentos Pré-Socráticos. Ali encontramos de todos os grandes pensadores, os primeiros, né? Pequenos fragmentos, ou em Heráclito e Parmênides, fragmentos bem mais numerosos, bem mais abundantes. É o acesso que nós temos. Por esse acesso, nós podemos imaginar que esses pré-socráticos encararam o problema das multiplicidades, de haver demais de coisas. Ou, eu vou simplificar a partir de agora, porque esse é o nosso problema, de haver natureza diferente de homem, de haver a mais do que homem, que é a natureza, as multiplicidades, o que não se reduz à razão, as multiplicidades, lidar com elas de tal modo que, sem negá-las, fosse possível controlá-las. Se pudesse haver um princípio que não é uma coisa entre coisas, é universal, abstrato, genérico, vazio de coisa, é um princípio. Foi daí que a filosofia tirou
o seu DNA de universalidade, etc. Se pudesse haver um princípio que fosse capaz de dominar toda a dispersão do mundo, da natureza, sem eliminá-la, tudo estaria resolvido. E eles encontraram esse princípio. Mas, em geral, quando a gente procura, a gente acha, porque a gente já está predeterminado àquilo que está procurando, porque há muitos modos de procura. O modo que a gente escolhe de procurar vai dar em alguma coisa. Eles escolheram um modo de procurar que deu no ser. Eles descobriram que não há nada que não seja, que tudo é, que serem todas as coisas, bom a gente ter uma língua em que o infinitivo é flexionado, né? Em que serem todas as coisas é o que garante que pode haver uma infinidade de coisas, que a natureza, na sua imensa multiplicidade, deixa de ser um problema, porque tudo está submetido ao princípio de ser. Uma vez que, evidentemente, tudo é, porque, evidentemente, nada não é. Como é que se pode falar de algo que não é? Tudo é. Muito bem. Então, agora vamos pensar o que significa ser. Nenhuma teoria sobre ser. Ser não é, no século VI, objeto da filosofia. Será depois, 2 séculos depois já vai estar sendo, Platão, Aristóteles. Naquele momento, de Heráclito, de Parmênides, Anaximandro, Anaxágoras, Anaxímenes, Tales, Empédocles, Pitágoras, Anaximandro, acho que eu já disse. Enfim, uma pleia de grandes pensadores, né, que formularam a questão de ser, de serem todas as coisas, mas não formularam uma teoria do ser. Tratou-se de pensar reflexivamente, quer dizer, voltando o pensamento sobre o pensante, porque isso fazia diferença para sermos nós, para o homem não se deixar envolver com a natureza de tal maneira que desaparecesse nela tal gota d'água no oceano, que deixa de ser gota tão logo toca o oceano. Então, o pensamento reflexivo, aquele que a partir do fora, ainda não era assim, mas vamos usar os termos atuais, se converte, se verte junto com, para dentro, para a razão, como depois se traduziu, humana, esse pensamento reflexivo não foi um pensamento objetivo que respondesse à pergunta, pois muito bem, o que é o ser? Ser não era substantivado, aí era verbo, tudo é. Mas o que significa ser? Isso sim. O que significa serem todas as coisas que podiam não ser? Eles estruturaram, então, olha, eu tinha decidido pegar aqui uma caneta preta mais forte para fazer o low-tech de quadro negro para vocês, mas me esqueci. Vocês veem? Então, ser estava estruturado de tal maneira que a grande dispersão de tudo que há, a natureza, e a palavra é essa mesma, physis, de onde sai a natureza, de onde sai a física, as coisas físicas, né? Physis era o princípio cósmico, de ordem, desordem, equilíbrio, desequilíbrio, harmonia, desarmonia, era o princípio da dispersão da natureza. Conectado, no entanto, intimamente conectado com
logos, o princípio de unidade, de reunião, de identidade do diferente, unidade na dispersão. Logos e físicos não estavam separados. Foi a maneira de os pré-socráticos dizerem: há uma imensa multiplicidade que nos assusta. Mas nela vigora um princípio de unidade, de identidade, que nos acalma. Então, é mais ou menos como uma folha de papel. Pensem que, quando eles diziam ser, eles estavam falando na unidade tensa de uma folha de papel. Por que tensa? Porque uma folha de papel tem um lado e outro lado. Ela não é uma unidade pura, um único, sem alguma coisa como Deus. Ser é o princípio que reúne numa unidade a diferença, a dispersão, aqui representada por um lado e outro lado, da mesma folha. A mesma folha. Não dá para rasgar uma página sem rasgar a outra. Não dá para dobrar a folha uma página sem dobrar a outra. Dobra-se a folha inteira, concavamente, convexamente, mas dobra-se a folha inteira. Rasga-se a folha inteira quando se rasga uma página. Necessariamente se rasga também a outra. Então, a intuição pré-socrática de ser em todas as coisas tinha essa estrutura. Tudo é, sem dúvida. Mas os modos de ser de tudo tanto implicam as multiplicidades, a enorme dispersão de haver demais na natureza, quanto, igualmente, a reunião, a contenção em limites, a identidade, a unidade de toda dispersão e de toda diferença. Juntas. Folha de papel. Ela vai ser rasgada já já, vão separar uma página da outra no século V, um século depois, o dos sofistas. E vai continuar assim até nós hoje. Lá para os pré-socráticos, não. Logos, uma página, e physis, a outra página, estavam, para os pré-socráticos, em tensão biunívoca, tensão constitutiva recíproca. E era desse modo que se podia entender que tudo seja numa imensa multiplicidade de ser e, no entanto, tudo seja um. Tudo igualmente seja. Tudo igualmente é, mas tudo é diferentemente. Então, essa organização que os pré-socráticos estabeleceram no século VI a.C., ainda era positivamente relacionada com o início da cultura grega, que eu propus aqui que fosse aquela tensão entre amor e temor, em que o amor predominava. Aqui vamos dizer que estamos indo para o empate. A balança está praticamente zerada, o fiel da balança está no meio. Porque physis foi posta como um outro, como um princípio outro de logos. Como na história que vem em seguida, logos vai predominar imensamente, e nós estamos acompanhando um movimento, esse movimento de equilibração da balança já é um movimento antifísico, antinatural, embora realizado de uma forma extraordinariamente equilibrada pelos pré-socráticos. Uma maneira equilibrada que, no entanto, podia ser rompida.
E foi. E muito pouco tempo depois. No século V, que é o dos sofistas, aqueles filósofos que foram tão combatidos pelo seu contemporâneo Sócrates, pai da filosofia, porque mestre de Platão, que formulou o primeiro sistema filosófico, e foi, por sua vez, mestre de Aristóteles, que aí formulou o sistemão, mega sistema, e a partir daí a filosofia foi isso. Os sofistas foram de tal maneira combatidos por Sócrates, e a tríade Sócrates, Platão, Aristóteles os venceu de tal modo que eles não só saíram da história da filosofia, como os pré-socráticos saíram porque Aristóteles disse que eles não eram filósofos, eles foram expulsos a pauladas, a chutes e bofetões, porque eles, assim foi visto na época, voluntariamente mentiam, porque sabiam que não sabiam nada, no entanto vendiam seus cursos, vendiam por dinheiro, que foi considerado um pecado, porque a sabedoria é sagrada, é divina, não se pode lucrar com ela. Seria mais ou menos como hoje cortarem o nosso salário. De tal maneira eles foram combatidos que até hoje, quando se diz que alguém está sofismando, significa que eu vou sair da conversa porque estou vendo que você não quer conversar a sério. Você é um sofista. Ora, o que os sofistas fizeram? Provavelmente a mais importante operação filosófica depois dos pré-socráticos. E que durou até hoje. Eles separaram logos de physis. Eles consideraram que physis, que para os pré-socráticos era o princípio das multiplicidades, da dispersão, da demasia, do caos, mas estava controlado por logos, o princípio da organização, da ordem, da unidade, da identidade, que physis era caos mesmo, não tinha logos nenhum ali, não. Physis, a natureza, é puro caos. E do que é caos, nada se pode saber. Então, nem saber, nem compreender, nem comunicar, pensar e dizer sobre a natureza era, para os sofistas, uma radical impossibilidade. Não há verdade. Há a physis, a desordem, o caos, a natureza desordenada, selvagem, que não pode ser conhecida. E o logos, eles separaram as duas páginas da folha, né? E o logos, que agora então foi traduzido, foi interpretado como razão. Razão humana individual. Né? Quebrou aquele princípio cosmológico da reunião de tudo dos pré-socráticos. Agora não, é a minha razão individual. Nós somos herdeiros diretos disso. A minha razão individual oposta ao caos da natureza e oposta de tal maneira que da natureza eu não posso saber nada. Não há verdade. Há uma ordem da linguagem nos homens que leva aos discursos para convencer, para dobrar nos tribunais, nas assembleias. A importância do discurso decorre do fato de que logos e physis estão separados. Physis é caos. A ordem está no discurso. E o discurso é um modo de convencer, é uma relação de poder, porque não há verdade, não há saber verdadeiro. Essa separação tão radical entre logos e physis, essa expulsão da natureza como caos, foi aceita, sem ser discutida, sem ser percebida por Sócrates, Platão e Aristóteles, e ficou para nós até hoje. Esse é talvez o mais forte motivo pelo qual nós nos sintamos hoje e sejamos tão despreparados para lidar com a natureza quando ela vem, quando ela chega, quando bate em nós. Porque lá no século V nós a consideramos
muito menor do que nós. Nós, o logos, a razão, o discurso, somos hierarquicamente muito superiores à natureza, porque a natureza é caos. Onde há caos, evidentemente, não há ordem, onde não há ordem, não há conhecimento possível, não há verdade. Sócrates, que atacou os sofistas principalmente na ordem moral. Platão e Aristóteles engoliram a isca da separação entre logos e physis, separação hierárquica, logos o discurso, como evidentemente superior à physis. Eles reorganizaram essa questão, admitindo que não, a verdade é difícil, mas lá. Ela precisa ser buscada, está lá. Só nós, os humanos, podemos trazê-la para cá, pela boa aplicação de bons métodos. Método entra na história da filosofia, na história da nossa cultura, nesse momento. A maiêutica de Sócrates, a dialética de Platão, a lógica de Aristóteles e daí em diante. Mas, basicamente, são essas, a dialética e a lógica. Nós somos os possuidores do método, quer dizer, da chave que pode abrir o caos da natureza. A natureza não possui em si verdade, mas nós somos capazes de extrair dela alguma coisa que nós convertemos em verdade na ordem do discurso, na ordem do conhecimento que nos pertence, que nós elaboramos nós mesmos conosco, que é um procedimento metódico, metodológico. Então, os pais fundadores da filosofia, agora a filosofia é fundada como uma disciplina de viver e de pensar. São criadas as escolas, a Academia de Platão, o Liceu de Aristóteles. As pessoas vão à escola, tem currículo. De manhã se estuda tal coisa, de tarde é seminário, é aberto. É uma pré-universidade ali. Então, a filosofia, nesse momento, se torna uma disciplina, a maior das disciplinas, ou das artes, como se dizia então, ou das ciências. Não havia essa diferença entre arte e ciência naquele momento. Então, a arte do ser, enquanto tal, o ser mesmo, na sua totalidade, envolvendo tudo, mas ser agora é uma coisa. Platão disse, a coisa são as ideias. E Aristóteles disse, a coisa, quer dizer, ser, são as substâncias. Não vou entrar aqui nas teorias, né, de Platão e de Aristóteles, é só para chamar a atenção que, na virada para o século IV, ser, que era verbo lá para os pré-socráticos, tudo é, ponto, passou a ser um objeto de conhecimento. O que é o ser? O que é ser? Substantivou-se. Nós somos herdeiros disso também. E os filósofos beberam, comeram, sem perceber, a isca dos sofistas. Mantiveram a separação entre logos, a nossa potência discursiva, para, inclusive, construir a verdade, os sofistas achavam que não havia, e lá fora, selvagemmente, fazendo simulacros, a palavra é platônica, fazendo simulacros, physis, a natureza. Então, o grande empenho filosófico, agora estou falando do século IV em diante, filosofia como disciplina, como um saber específico, e não só específico, mas também genérico. O saber que envolve todos os saberes, que envolve o saber da natureza, que está na física, o saber da razão, que está na lógica, o saber do que não é nem propriamente físico, nem apenas lógico, é metafísico, que é a grande invenção da filosofia platônico-aristotélica, e nós somos herdeiros disso também. Estamos no IV século a.C. Nós somos herdeiros de tudo isso. Os filósofos do século IV, por sua vez, comeram a isca
dos sofistas do século V, que estouraram a folha de papel dos pré-socráticos. Por enquanto, a história é essa. Então, os grandes gregos, nós dizemos a filosofia clássica grega, que está entre Platão e Aristóteles. A filosofia clássica grega formulou um modelo do qual nós não nos livramos até agora. É agora que temos que nos livrar. Agora, vamos dizer, nesse semestre, porque a morte está ali. Que é o de que Logos é a razão humana, a razão individual, não é dos deuses, não é genérica de o homem é a minha, Platão, Aristóteles. Decorre de um trabalho meu. A razão é superior à natureza, que é um lá fora, que é uma balbúrdia, um pandemônio, um caos, uma desordem em si mesma. Nós vamos lá botar uma certa ordem, mas não é uma ordem que fica na natureza. É uma ordem que nós sacamos dela e trazemos para nós. Nós ordenamos em nós aquilo que retiramos da natureza, retiramos do caos. Temos essa capacidade. Sabemos que não sabemos nada, mas os sofistas não têm razão. Isso não quer dizer que não possamos saber nada e que não haja verdade, portanto. Sabemos que não sabemos nada e precisamos, portanto, procurar a verdade. A etimologia da palavra filosofia é essa. Filia é amizade, sofia é a sabedoria. Nós somos amigos da sabedoria porque não a possuímos. Porque não somos sábios, porque somos ignorantes. O radical da filosofia é a ignorância. Mas a ignorância precisa ser superada. A ignorância é um atributo das pessoas inferiores. Ela precisa ser superada. E a superação da ignorância está no caminho da aquisição de sabedoria, e esse caminho é o caminho da elaboração da verdade. Elaboração da verdade é coisa nossa. O que está excluído, o que está lá fora, mas nós chegamos a todo momento lá, cautelosamente, mas também, de certa forma, reverentemente. Aristóteles escreveu tratados físicos, um chamado Física mesmo, mas escreveu sobre os meteoros, sobre os pequenos animais. Né? Era um espírito totalmente enciclopédico. Quer dizer, um respeito pela natureza aí fora, porque, afinal de contas, é ela o lugar onde nós vamos buscar uma ordem que não está nela, que está na nossa razão, mas a razão tem essa capacidade operatória de sacar do caos alguma ordem. Mas é preciso que o caos esteja aí e nós tenhamos acesso a ele. Portanto, um certo ainda, né, um certo respeito. Vai acabar. Quando no século XVI Bacon diz aquela coisa monstruosa, né, sobre nós, a natureza, mulher e estupro. Acabou qualquer resquício de respeito em relação à natureza. Mas nós estamos nos gregos. Estamos nos gregos do século IV. Quer dizer, o grande momento clássico da fundação da filosofia como disciplina. É essa que está nos nossos currículos. Essa da qual se conta uma história. Até bem pouco tempo atrás, a história da filosofia começava no século IV. Não havia uma reflexão sobre os pré-socráticos e os sofistas, porque os pré-socráticos, como eu disse, só apareceram no século XIX. Foram condenados no século IV por Aristóteles, e só no século XIX, significa 23 séculos depois, é que apareceram os seus precaríssimos, não se sabe se reais e verdadeiros, fragmentos. E só no século XX é que se começou realmente a pensar a sério sobre esse outro pensamento. Esse pensamento possivelmente tão diferente daquele que nós nos acostumamos a chamar de filosofia, ponto. Como se só houvesse aquela de Platão e de Aristóteles.
Então, as histórias da filosofia começavam no século IV, agora começam no século VI. Mas o momento clássico, o padrão da filosofia foi dado aí, no século IV, por Platão e por Aristóteles, a razão superior, a natureza inferior, em si mesma caótica, mas passível de sofrer um assédio por parte da razão, que fosse ela a razão, capaz de trazer alguma coisa para si, e a partir daí elaborá-lo, e ir jogando fora o que ainda fosse resquício do caos, das multiplicidades, das singularidades da natureza, que essas não podem ser conhecidas. A filosofia vai na direção da universalização, do conceito. A verdade se encontra no conceito, não se encontra na natureza. Mas, no começo de tudo, nós precisamos da natureza. Precisamos puxar alguma coisa dela, das singularidades, das multiplicidades, e depois, no processo, na aplicação do método, da dialética ou da lógica, vamos jogando fora. Como um balão que, para subir, precisa perder lastro. O lastro que o balão da filosofia, da razão, vai perdendo para se elevar ao nível de universalidade que é próprio da filosofia, o lastro é a natureza, vai sendo jogada fora. Então, a balança está pendendo agora para o temor. Depois houve um acontecimento, usando acontecimento aqui no sentido Foucaultiano, com A maiúsculo, um acontecimento na ordem do saber, ele diz. Houve um acontecimento que pareceria ser exatamente o contrário disso. Em paralelo, pequeno deslocamento temporal, mas em paralelo com a construção da grande filosofia, a de logos e physis e verdade, essa de Platão e Aristóteles, estava se constituindo uma outra a que eu me referi na aula passada, aquela dos estoicos, epicuristas, que não procuravam a verdade como uma abstração racional, mas a felicidade. A felicidade individual, que dá trabalho, o trabalho de toda uma vida, o trabalho de si sobre si, o cuidado consigo. Lembram? Sócrates, você está cuidando de si? Pois as escolas estoica, epicurista, cética, cínica, aquelas chamadas escolas menores, não prevaleceram na época. Responderam, sim, eu estou cuidando de mim. Eu estou trabalhando sobre mim mesmo de tal modo que mereça a felicidade. E a filosofia me encaminha nessa direção. A filosofia me ajuda a encontrarei ou não. Não tenho, em princípio, direito a ela, mas estou trabalhando bem. Encontrarei ou não a felicidade. A filosofia vai nessa direção. Ora, a felicidade foi definida pelos estoicos e pelos epicuristas. Os céticos e cínicos não foram grandes formuladores de teoria, né? Mas a definição da época, das pequenas escolas, século III a.C., século III depois, mais ou menos isso, é um bocado de tempo, 6 séculos, né? Foi a de que a felicidade é a ausência de sofrimento. É negativa, portanto. A ausência de sofrimento, a ausência de dor. E em que é que consistiria a dor? Em opor-se à natureza. Aparentemente, a natureza está posta aí como um princípio negativo, porque é aquele que pode produzir dor, pode produzir sofrimento, e o trabalho de si sobre si como o princípio positivo, que lembraria ali o logos, a razão, embora não vá exatamente na mesma direção da verdade absoluta, etc. O trabalho de si sobre si, o trabalho da razão, como o positivo. Não é exatamente assim.
Porque a grande revirada do pensamento dessas escolas menores foi o de conceber a natureza como lei. Agora imagine, é o avesso. É o avesso do que fizeram Platão e Aristóteles. A lei era o logos, era a razão, ideia suprema, o bem. Né? Aqui não. A lei é a natureza. Isso significa a physis é totalmente inquebrantável, necessária, vai acontecer de qualquer maneira. De modo que a falta de sabedoria que produz dor, pela qual, portanto, nós somos responsáveis. A falta de sabedoria é que produz dor. E em que consiste a falta de sabedoria? Em opor-se à lei. A natureza é inflexível. Ela acontecerá de qualquer maneira. Vamos pensar na morte, porque eles pensaram muito, né? E está atual. A morte ocorrerá de qualquer maneira. É natural. E a natureza é a lei. Opormos-nos à morte, por medo, por exemplo, vivermos com medo da morte, não é da natureza, é nosso. É falta de sabedoria. Opormos-nos àquilo que de qualquer maneira acontecerá. Nós seremos infelizes, quer dizer, sofreremos a morte que não tivemos ainda, que virá no fim da nossa vida, mas quando nós estivermos morridos, não somos mais nós. Nós não estamos mais lá. Até a véspera da última agonia, nós estamos vivos. Depois estamos mortos, mas aí não faz mais sentido dizer nós. Então, passar a vida inteira com medo da morte, viver como quem está morrendo a cada dia em que vive, é altamente falto de sabedoria. A dor, o sofrimento está, portanto, em opor-se à natureza, opor-se à lei. Nós precisamos aprender, e isso é o trabalho de si sobre si, nós precisamos aprender a estar em harmonia com a natureza. E a harmonia, eles chamaram por nomes que nos parecem totalmente negativos. Quer dizer, a ética estoica e epicurista, que sai direto da consideração da física como lei, e eles têm tratados de física extraordinários. De lá saiu uma parte das ciências naturais. Há quem diga, Lucrécio, por exemplo, Epicuro e Lucrécio. Epicuro, o fundador da escola epicurista, e Lucrécio, o último grande epicurista, esse já pertinho já dentro da época cristã, mas não era cristão, são os pais da física atômica. Porque Lucrécio disse Epicuro disse e Lucrécio repetiu que tudo que existe é composto de átomos e vazio. E, em função daí, desenvolveram toda uma física dos movimentos atômicos, etc. Extremamente engenhosa, extremamente bonita. O que é que nós, humanos, que também somos constituídos de átomos e vazio, que somos, portanto, parte da natureza. Olhem a inversão aqui. O que é que nós devemos fazer? Abster-nos em relação à natureza. Então, as abstenções são assim. Quem tem a pretensão de pensar sobre a natureza, ou seja, pôr a natureza como objeto de pensamento, como os filósofos fizeram, se põe contra. Pensar a natureza de que nós fazemos parte, pequena parte, é pensar contra.
abstenhamos-nos de pensar, portanto. Então, a agnosia, quando a gente diz que alguém é agnóstico é porque não conhece, né? Então, a agnosia é um mandamento ético do pensamento estoico e epicurista. E abstenhamos-nos de falar da natureza, porque isso significa falar contra. Contra, no sentido de que se nós falamos da natureza, nós estamos nos pondo numa posição superior a ela. Nós a estamos tomando como objeto, que ela não é. Nós somos parte dela, ela não é nosso objeto. Então, a afasia, não falar. Não pensar, não falar. É um segundo mandamento estoico epicurista. Parte da ética. Portanto, mandamento para o trabalho de si sobre si. Não nos deixar afetar por aquilo que provém da natureza e que, portanto, sendo natural, nos pertence. E nós somos parte da natureza. Então, a serenidade de não sofrermos com o que a natureza faz, porque ela tem que fazer, ela é a lei, ela acontece de qualquer maneira. Então, a ataraxia, a serenidade do nada sofrer. E também nada empreender contra a natureza que vise a transformá-la em nosso benefício, para a nossa utilidade, tudo que nós fizemos depois. Né? Então, a apraxia, não agir. Então, nós acabamos ficando com uma imagem do sábio estoico, epicurista, que procuravam a felicidade no prazer, mas prazer sendo igual à ausência de dor, ausência de sofrimento, é a de uma pessoa impassível, quase um oriental no Om. Uma pessoa impassível diante de tudo que lhe acontece de mal. Ele não reclama, porque não fala, ele não avalia, não julga, não condena, porque não pensa, ele não faz nada, fica parado, sereno, equilibrado. E não é isso. Não foi isso. Tanto estoicos quanto epicuristas foram lutadores na sua vida. Porque aprender a sabedoria diante da lei, não querer violá-la porque não é possível. Viver de acordo com ela sem se dissolver nela. Nós também somos átomo e vazio, mas somos átomos e vazio humanos, não pedregulhais, não somos pedra, não somos água, somos humanos. Então, encontrar o nosso modo de ser diante da natureza, o nosso modo individual de nos comportarmos diante dela, essa ética estoica e epicurista, lidou com a natureza, não como caos. E aqui é que está a grande e belíssima inversão. Não como caos, como ordem. Sim, como ordem, como superordem. A natureza, physis, é a lei. Por isso é que é preciso saber física para poder extrair dela a ética, que são os grandes domínios das escolas estoica e epicurista. A ética decorre da física, porque é o conhecimento da inevitabilidade da lei que nos conduz à sabedoria de não nos opormos a ela e, portanto, podemos ser felizes pela serenidade que adquirimos trabalhando sobre nós mesmos, sobre a nossa demasia, sobre o nosso excesso e orgulho de razão. Aprendermos o caminho da contenção, de uma modéstia de vida, que não é nada de ascético, de abstinente ou de renunciatário. Não. Uma modéstia de vida que signifique: estou de acordo com a natureza. Por aí, quem sabe, serei feliz. Então, poderíamos dizer, bom, e podemos, e acho que devemos dizer, bom, há aqui um paradigma diferente. Não é mais o logos que é a lei, a razão.
Razão levada a um nível universal, como lá, quase no mesmo século, né? De Platão e Aristóteles, é o século IV. A fundação da escola estoica ainda foi no século IV. Da escola cínica, sobretudo, foi no século IV e Aristóteles ainda a combateu. As outras escolas, mesmo a estoica, epicurista, ali pelo ano de 300, o último ano do século IV. Então, quase em simultâneo, os filósofos clássicos estavam dizendo: a razão é soberana. E ela é a mesma para todos os homens. Errados estão os sofistas quando dizem que, não sendo possível saber, conhecer a verdade, aspas, o homem é a medida de todas as coisas, do ser das que são, na medida em que são, e do não ser das que não são, na medida em que não são. Fecha aspas. Protágoras. Um dos dois grandes sofistas, Protágoras e Gorgias. Então, o que é que Platão, Sócrates, personagem conceitual de Platão, foi dizer num diálogo platônico justamente chamado Protágoras? Você está errado, porque você está dizendo que a razão é individual. Portanto, você tem uma, eu tenho outra. E o amigo aqui presente, não me lembro qual era o terceiro do diálogo, tem outra. De modo que, olhando para a mesma coisa, eu posso ver um Deus, você um homem e ele um monstro. E não é possível que essa coisa seja essas três ao mesmo tempo. Então, o que a filosofia fez? Elevou a razão a um nível de absoluto, a um nível de suprema abstração, de universalidade. Essa questão da universalidade vai retornar e é uma marca da filosofia. Os estoicos e epicuristas, não. O que é que eles estão dizendo? O universal, o necessário, quer dizer, aquilo que não pode deixar de ser, nem pode ser diferente. Aquilo que, de todo modo, é o que é e acontecerá, como deve acontecer. É a natureza, não é a razão. A razão, que é individual, sim. Agora, a razão que é individual, que é minha, se eu a utilizar desregradamente, orgulhosamente, só vai me trazer infelicidade. Ora, eu pertenço a uma escola que propõe a felicidade como fim último de toda pessoa, quer dizer, de todo indivíduo, não é o homem, é cada indivíduo. Então teria havido aqui, houve uma grande transformação, uma inversão de polaridade, onde antes a razão era soberana e a natureza caos, desordem. Agora, a natureza é soberana como ordem e a razão pode desordenar por tentar se opor à natureza e, consequentemente, trazer infelicidade. A questão é, quando se inverte um problema, quando se invertem os termos de uma equação, tem-se a mesma equação com os termos invertidos, mas é a mesma. E a mesma aqui, para o que nos interessa, é o quê? É que razão e natureza não estão mais no mesmo lugar. Aquele lugar em que os pré-socráticos as tinham posto, quando logos não era traduzido por razão, nem physis por natureza, vieram a ser logo depois, no século V, com os sofistas. E continuaram, e aí indefinidamente, até hoje. Hoje isso se tornou para nós um problema. Mas vem de lá, o nosso problema vem de lá. O nosso despreparo diante do que nos choca hoje, choca porque mata, né? Vem de lá. Ora, o que os estoicos e epicuristas fizeram? Tomaram a mesma equação dos sofistas e dos filósofos de disciplina, que diz logos e physis se opõem e logos é superior a physis, e disseram, não, logos e physis se opõem, mas physis é superior a logos. É a mesma equação. Onde tinha mais passou a ter menos, onde tinha menos passou a ter mais, mas é a mesma equação. Oposição e hierarquia. E a natureza inacessível. Nós
somos da natureza, que nós somos átomos e vazio, para ficar com o pensamento epicurista, que nesse caso foi talvez o mais poderoso do ponto de vista da física. Nós somos da natureza, mas a natureza não é nossa. A natureza é a lei fora de nós, ela se impõe a nós. A natureza é, nesse sentido, hostil. Nós não podemos dominá-la. Devemos nos submeter a ela. Nessa submissão está uma sabedoria, não uma renúncia. Mas essa sabedoria é uma submissão. Porque a natureza está lá fora, embora nós sejamos parte dela, ela está lá fora porque ela é lei e nós não somos. Ela se impõe a nós. Nesse sentido, ela é hostil. Ela nos mata. O exemplo que eu dei há pouco, e que está sobretudo, né, está em vários lugares, mas Sêneca, que foi um grande filósofo estoico, escreveu várias cartas a um jovem. Isso era o habitual, quer dizer, o jovem procurava o sábio, isso quer dizer, aquele que estava mais adiantado no caminho da sabedoria, não que ele fosse um sábio dos antigos. Procurava o sábio, o mais velho, pedia conselho, e ali uma correspondência se travava. Às vezes era uma correspondência de cartas mesmo, é o caso de Sêneca. Às vezes era outro tipo de relação de correspondência, quer dizer, de fazerem-se companhia no caminho da sabedoria, mas cada um no seu. Um não podia se converter ao caminho do outro sem se anular. Então, nessas cartas de Sêneca a Lucílio, há um número grande, que foi até depois separado e publicado agora, modernamente, publicado com cartas a Lucílio sobre a morte, em que essa ideia de que a morte virá de toda maneira. Então, Lucílio, não viva segundo a morte, viva segundo a vida. O dia de hoje, o único de que você pode ter certeza. Porque o ontem pertence à morte, uma vez que passou e não volta. E o amanhã pode não vir. É legítimo você esperar que venha, mas pode não vir. Então, o dia de hoje é o tempo verdadeiro da sua vida. Viva o dia de hoje. Era o Carpe Diem de Sêneca. Então, esse tipo de pensamento, no fundo, queria dizer, a natureza vai matar você, meu filho. Não viva como se não fosse. Ou não viva como se fosse agora. Você não sabe. Viva exatamente como você é, ou seja, vivo. Viva vivendo a sua vida hoje. Vá deitar na esperança de que haja amanhã, que pode não haver. É legítima essa esperança. E quando amanhã chegar, será de novo um hoje. Viva hoje. Viva sempre hoje. Essa é uma sabedoria. Viver sempre hoje, carpe diem, agarre o dia, é uma sabedoria no sentido de que não se opõe, e a oposição aqui seria por medo, pânico da morte, não se opõe à natureza. Quer dizer, nesse caso específico, a natureza mata. Ela vai matar você, mas não é agora. Aparentemente, não é agora. Então, viva de acordo com a natureza significa viva sabendo que vai morrer, mas não morra agora por antecipação, por medo, por pânico, por terror. Então, a natureza, apesar dessa extraordinária inversão de polaridade, onde havia menos passou a ser mais, onde havia mais passou a ser menos, positivo e negativo, aí na pilha, né, do pensamento filosófico. Apesar dessa enorme alteração, esse giro, que tem que ser tomado em consideração quando se pensa, por exemplo, uma história dos paradigmas filosóficos. Esse paradigma dos estoicos, epicuristas, tais escolas menores, que são imensas nesse particular, paradigmático, não é o que está nos interessando agora. O que está nos interessando é o que nós fizemos com a natureza, para estarmos tão despreparados para lidar com ela hoje. E o que é que os estoicos e epicuristas fizeram? Exteriorizaram-na ao máximo. Inverteram a polaridade, é verdade, mas a natureza agora é o lá fora mais absoluto.
porque ele é lei universal, toma o universo inteiro. Então, no tratado que é um poema lindo, de Lucrécio sobre a natureza das coisas, ele fala das nuvens, das tempestades, dos ventos. É a natureza, é o universo inteiro. E nós ali uma pequena parte. Agora, a natureza tem um grau de universalidade, porque ela é a lei que nós não temos. Há, portanto, uma exterioridade reversa. Nós temos que perder a nossa arrogância, porque nós somos pequenos diante da grande natureza. Mas a exterioridade está feita. A natureza que um dia esteve ali colada, como naquela página, com a razão, com o Logos, agora está tão separada quanto os sofistas a fizeram aparecer, quanto os filósofos lidaram com ela, com a polaridade inversa, mas o mais fora que se conseguiu até esse momento, então vamos dizer ali, século III, mais ou menos, da Era Comum, depois de Cristo, a máxima exterioridade. A máxima exterioridade fomos nós que fizemos da época moderna em diante, lembrem-se de Bacon. E, sobretudo, na grande tecnificação da natureza que se fez no século XX. Mas nós estamos ali no terceiro depois de Cristo ainda, nesse momento. Então, naquele momento grego, que nós terminamos hoje aqui, né, houve um processo contínuo, desde o pensamento mítico em que a natureza e o humano se envolviam, e ser ou não ser natural e humano não era nenhum problema. Um rio, por exemplo, coisa natural por excelência, é um ente natural, sem dúvida, mas as cabeceiras de um rio, de todo e qualquer rio, são um Deus. São efetivamente um Deus. É de um Deus que o rio flui. Então, o divino e o natural misturados ali, nenhum problema. E daí em diante, pelos pré-socráticos, pelos sofistas, pelos filósofos, disciplina, Platão, Aristóteles, e agora pelos ainda filósofos, que inverteram a polaridade, os estoicos e epicuristas, nós viemos num voo de Concorde. Muita gente aqui não é do tempo do Concorde, porque vocês são moços. Era um avião que chegava mais ou menos de Nova York a Paris, chegava mais ou menos antes de ter saído. Era um avião de altíssima velocidade. Então, nós viemos de Concorde de 10 séculos antes de Cristo a 3 depois, pronto, numa aula. Mas é que o objetivo não é aqui contar a história da filosofia, é entender um problema só. Como é possível que nós estejamos hoje tão despreparados, tão expostos, tão frágeis diante da natureza, que agora passou a nos matar de perto. De modo que o viva dia a dia se tornou uma forma de sobrevivência. Viva dia a dia quer dizer, fique em casa, use máscara, todas essas coisas. Né? Nós vamos chegar lá, naturalmente, quando a pandemia entrar. E daí em diante. Então, a parte grega da constituição da nossa fragilidade, é essa questão que nós estamos perseguindo, né? A parte grega da constituição da nossa fragilidade está dada hoje. Na próxima aula, vamos ver o que os cristãos dos 8 primeiros séculos, dos pais fundadores do pensamento cristão, da filosofia, da teologia cristãs, pais, patres, daí então esse período, esse longo período de 8 séculos, chamado de patrística, e depois a Idade Média, a patrística de Santo Agostinho, a Idade Média de Santo Tomás, 2 gigantaços,
o que foi que o pensamento, a cultura cristã, resultante, como eu disse na aula passada, daquela fusão inimaginável da razão grega com a fé judaica, do ser com Deus, da filosofia com a religião, no modo conciliador, né, da teologia, o que esse pedaço da nossa cultura, que são 13 séculos, é um bocado de tempo, esse pedaço da nossa cultura fez com a nossa relação com a natureza. Se avançou ou retroagiu no caminho de nos afastarmos dela, a ponto de ela ter se tornado muito estranha a nós. E, de repente, nós termos que reconhecê-la ali no vidro da minha janela, que eu mantenho fechado, porque não sei como é o vírus, a gente sabe tão pouco dele, ele pode entrar por ali enquanto eu estou dando essa aula. E eu não vir dar a próxima, bater aqui na madeira. O que os cristãos fizeram depois dos renascentistas, os modernos e o século XX? Isso eu acho que mais ou menos em 2 aulas a gente põe. Vão ser, então, ao todo 4 já, e lá pela 5ª aula, mais ou menos, a pandemia entra. Com todo respeito. A pandemia fica lá fora, mas a pandemia entra na cena do nosso curso. Então, dessa vez eu avancei um pouquinho mais do que na aula passada para as perguntas.